Olá, bem-vindo ao terceiro e último módulo do curso para gestores públicos municipais. Nas próximas aulas, vamos falar sobre as competências e atuação do Poder Executivo. O tema da nossa primeira aula é Governança e Governantes Locais. O objetivo deste estudo é aproximar você das questões que envolvem o modelo da nova administração municipal. Você já percebeu que o papel desempenhado pelo gestor público municipal e pelo município vem mudando radicalmente nos últimos anos, especialmente quando se trata da América Latina? A gestão municipal está se tornando cada vez mais abrangente e os municípios, bem como seus gestores, já assumiram novas e mais complexas responsabilidades. O governo municipal vem se distanciando das concepções limitadas à administração do cotidiano e à execução de tarefas de menor importância, normalmente já decididas em outras esferas de governo. E como já falamos, existem as competências comuns às 3 esferas de governo, como a construção de moradias populares, a melhoria dos serviços de saneamento, a gestão dos recursos ambientais e o combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização da população. E para dar conta dessa demanda, você já sabe, certo? É preciso se relacionar com outras instâncias de governo, promovendo melhores relações intergovernamentais e de cooperação com outros municípios, Estado e a própria União. Daí a importância de conhecer o conceito de governança. Governança não é nada mais do que o exercício do ato de governo. Isso é, o exercício do poder econômico, político-administrativo, que os leva a conformar a administração municipal de um determinado jeito, de uma determinada forma. Isto é que faz a diferença em cada localidade do nosso país. Nada mais do que isso. É um termo novo, talvez, em seu formato, mas é uma prática bastante já exercitada pelos prefeitos e governantes municipais. Agora, esta prática chamada de governança está ganhando novos atributos, está sendo instigada também a se modificar em função dos imperativos dos dias atuais. Nós não podemos continuar fazendo tipos de governo, estilos de governo que estão associados com outros momentos da história. Portanto, é fundamental que os prefeitos, as prefeitas, os secretários e as secretárias, que são o time estratégico mais importante do governo municipal, porque são eles que dão o tom à gestão municipal, estejam abertos à inovação, à reflexão e a trabalhar este conceito. O conceito de governança envolve muito mais do que apenas governar o cotidiano. Envolve também incorporar ao processo de governo outros entes, outras instâncias. Certamente a sociedade civil, os movimentos organizados que partilham, constroem e estruturam a vida da cidade e também diálogos com o setor privado. São características da boa governança: a equidade, a transparência, a participação, a eficiência e a efetividade de ação. Nunca se esqueça de que o futuro da humanidade vai depender, em muito, do desempenho das cidades e dos seus governantes. Viu? Porque é importante refletir sobre o conceito de governança? Temos um grande número de municípios de base econômica rural, normalmente aqueles de pequeno porte e ainda pouco urbanizados. Em nosso país, onde há tanta diversidade, as atividades não urbanas não envolvem apenas a agricultura ou a pecuária. Muitas outras são economicamente viáveis, por exemplo, exploração florestal seletiva, ecoturismo, manejo sustentável extrativista, farmacologia e cosmetologia com produtos naturais, etc. Enfim, nessas localidades, que são muitas no Brasil, um futuro de prosperidade dependerá mais do papel que suas áreas urbanas venham a desempenhar como centros de serviços e de apoio às atividades não urbanas.
debates e a adoção do conceito de governança também tiveram outro motivo. Infelizmente, apesar dos esforços desenvolvidos por vários países nas últimas décadas, os problemas de degradação urbana e ambiental continuam a crescer, o que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas nos municípios e em todo o mundo. Mas qualidade de vida é uma definição que precisa ser construída com as pessoas que vivem no município. Verdade. É por causa disso que não existe um modelo a ser importado. Cada município tem diferentes necessidades no que se refere à melhoria da qualidade de vida de seus moradores. O debate conceitual, somado à mudança constitucional no Brasil, consolidou um amplo consenso a respeito da necessidade de fortalecer as instituições de governo da esfera local, especialmente o Poder Executivo Municipal. Foi nesse contexto que novas formas de governar e gerenciar os assuntos públicos surgiram e ainda estão surgindo. No início dos anos de 1980, tomou forma um movimento chamado Nova Administração Pública. No começo, o movimento se fez presente em países desenvolvidos, como Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. Foi a partir daí que surgiu a seguinte ideia: a renovação dos papéis do Estado está associada a uma maior participação do setor privado e do terceiro setor na prestação de serviços tidos, até então, como de competência exclusiva do setor público. Você sabia que a administração pública burocrática, a burocracia, surgiu com o advento do capitalismo e da democracia? O objetivo era combater o nepotismo e a corrupção. Antes dela, predominava a administração patrimonialista, quando os governantes não faziam qualquer distinção entre patrimônio público e o seu patrimônio pessoal. O que você acha da burocracia no Brasil? Bom, eu acho que é inevitável a gente ser regrado e ter uma certa burocracia para fazer as coisas. Porém, acredito que a gente ter tantas regras, assim, nos imporem tantas coisas, teria que ter um retorno para a população que normalmente não acontece, né? Esse é o grande problema, do meu ponto de vista. Ela é um câncer, né, que afeta a agilidade do investidor brasileiro, do empresário brasileiro, né? E a gente precisa lutar muito para acabar com esse tipo de trava que existe no país. Eu acho em alguns pontos boa, outros ruins, principalmente quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre tem dificuldade de conseguir as coisas e isso é bem ruim. Acho que a burocracia ela é boa em algumas coisas, mas ruim em outras. Então, eu acho que a gente tem muito que melhorar. O sistema é muito complicado, é muito burocrático, né? E o Brasil é um ótimo país, mas a gente tem muito que avançar, muito que seguir em frente ainda. Eu acho um pouco complicado, né? Porque tu vai lá, entrega um documento, aí tem que voltar de novo, aí te mandam para outro lugar, é complicado. O nosso país é um país muito burocrático e, na minha opinião, existem formas mais ágeis de resolver problemas no nosso meio, como um todo. As características básicas da burocracia, além do legalismo e do formalismo, são a hierarquia, a divisão do trabalho, a especialização, a impessoalidade e o controle. É nítido o quanto a administração burocrática não é adequada ao mundo contemporâneo. É só ver o quanto ela não atende com rapidez e eficiência às demandas da nova sociedade. Foi exatamente por causa disso que a organização burocrática passou a ser criticada por sua rigidez, lentidão, custos administrativos e formalismo. O gestor municipal deve entender que o problema é a burocratização excessiva. E fazer a administração municipal significa governar o município e a cidade. Significa entender que esta governança se concretiza na prática a partir de uma atividade administrativa que deve ser mais executiva do que burocrática, mais dinâmica do que paralisante.
Esse é o aspecto mais importante, talvez, da tendência do que a gente pode chamar hoje da administração municipal. Mas afinal, como tornar uma administração afinada com a sua época? Para que isso seja possível, é essencial pôr em curso um processo que transforme simples organizações em instituições. A questão é, como fazer isso? Este resultado só pode ser obtido pelo firme compromisso do gestor municipal com um processo de melhoria contínua, tanto dos procedimentos quanto das pessoas que integram a administração. Entendi, mas ainda não sei ao certo a diferença entre instituições e organizações. É que as instituições são dotadas de algumas capacidades. Elas podem influenciar outras organizações, grupos sociais e indivíduos, liderar inovações, formar a opinião pública, disseminar ideias e transformar o ambiente em que atua. Exato. As instituições buscam assegurar sua continuidade por intermédio da manutenção de sua relevância e utilidade social. Ah, certo, entendi. E assim ela obtém apoio tanto do seu pessoal interno como do público externo, né? Exato. Veja a seguir alguns outros princípios importantes que devem orientar a administração municipal. O que nós chamamos da nova administração pública já não é tão nova assim, né? Mas tem alguns princípios que a gente deve incorporar nas administrações municipais e que são bons princípios. Um deles, e talvez o mais fundamental na concepção do que se chamou da nova administração pública, é ser mais gerencial. Isso é, de fazer um governo em que as ações governativas sejam claramente expressas, com objetivos definidos, e sejam acompanhadas, monitoradas e que, no final, a gente sabe exatamente qual o resultado que obteve com aquela ação de governo. Um outro princípio que nasce, vamos dizer assim, da nova administração pública e que deve ser incorporado à administração municipal é a descentralização das ações. Isso é, nem tudo precisa ficar na mão de uma única pessoa ou em poucas mãos, no sentido de tomar decisões. É bom, é produtivo e é ágil. Esse é outro princípio da nova administração pública, ser mais ágil. Então, nos confere agilidade na medida em que a gente descentraliza. Um outro ponto importante, um outro princípio relevante que pode ser incorporado à administração pública municipal é aquele, eu também já comentei anteriormente, quando fiz a primeira abordagem para vocês, é o foco no resultado. Hoje em dia não se admite mais uma administração municipal que fique no campo das ideias, no campo do discurso. E eu acho bom que não se admita. Afinal de contas, vocês estão fazendo governo, vocês todos, do prefeito até o mais simples servidor municipal, para colher frutos desta atividade. Cada um colhe frutos na medida da sua inserção. Você consegue identificar qual o papel do gestor local? Saiba que há uma grande variedade de conceitos e ideias sobre essa questão. Mas, nesta aula, vamos falar sobre os 6 papéis principais que foram mencionados por Fischer, como você pode conferir no livro do curso. E lembre-se, em certas ocasiões, alguns papéis são mais importantes que outros. É você, gestor, quem deve saber desempenhar o papel de acordo com a situação. As habilidades de aconselhamento político compreendem reconhecer os problemas da comunidade e de organização do governo municipal e debatê-los com outras lideranças políticas. Atentar para oportunidades que possam ser aproveitadas para beneficiar a comunidade ou a organização do governo local e comunicá-las à Câmara Municipal e conselhos locais. Coletar informações
sobre programas e serviços importantes, projetando metas e identificando efeitos. Auxiliar vereadores, conselheiros locais e outras lideranças na obtenção de uma visão clara sobre o futuro da comunidade e do município, para que melhores decisões políticas possam ser tomadas. Você tem consciência do quanto pode ser útil ao cenário político? Quem é prefeito, por exemplo, entende o que está acontecendo na comunidade e o que está sendo planejado, e ainda tem acesso a informações que podem ser utilizadas para formular alternativas para a ação. Sim, até já li que o prefeito, no papel de conselheiro político, pode perceber o pulso da comunidade e constantemente observa e interage com o ambiente em que ela se situa. É por isso, meu amigo, que fazer aconselhamento político é um privilégio e uma responsabilidade. Fischer diz que tomar decisões é parte integrante da fase de planejamento da gestão. Planejar é tomar decisões, e implementação é o ato de concentrar decisões definidas na fase de planejamento, certo? Quando pensamos no processo de tomada de decisões como uma habilidade associada, desde o início, ao processo de planejamento, isto nos força a redefinir nossa compreensão sobre planejamento e implementação dos eventos integrados à gestão. Temos que pensar que o verdadeiro resultado do planejamento é um conjunto de decisões a serem implementadas. Implementação significa conduzir, acompanhar, produzir, complementar, manter e operar. A implementação de projetos e a decorrente operação e manutenção dos programas e serviços são a causa de muitas dificuldades, tanto nos municípios brasileiros como também em outros países. Todos têm que entender que a implementação de um projeto não ocorre simplesmente por um passe de mágica. Ela precisa ser gerenciada vividamente e continuamente. Mas como isso é possível? Isso é possível através de um planejamento estratégico, de um bom gerenciamento dos recursos e do desenvolvimento de recursos humanos. Afinal, um quadro de servidores treinados e motivados para administrar é indispensável para o sucesso do trabalho. Ao contrário do que muita gente pensa, o desenvolvimento de recursos humanos é uma responsabilidade gerencial e não uma tarefa a ser totalmente entregue às instituições de formação, treinamento ou capacitação. Por mais que estas instituições tenham um papel muito importante no processo, o desenvolvimento de recursos humanos começa e termina no interior do ambiente de trabalho. No filme O Duplo, vemos a rotina de trabalho do personagem Simon James, que por não conseguir expressar suas ideias, nunca é valorizado. No entanto, um novo colega chega para compor a equipe. O estranho é que ele é idêntico a Simon fisicamente, mas o oposto no que se refere à autoconfiança. E por conseguir se expressar melhor, logo o novo funcionário causa melhorias no setor em que trabalha. O gestor local precisa ser um eficiente comunicador. E isso diz respeito ao hábito de comunicar ideias, resultados e prestar contas. Enfim, a comunicação deve ser utilizada para fazer com que uma administração seja transparente. Gerenciar recursos é tão importante quanto planejar estrategicamente. O gestor local tem o desafio de ajustar o uso dos recursos disponíveis às necessidades da população. Veja o que isso significa na prática. A alocação precisa dos recursos existentes entre os muitos programas e serviços sob a responsabilidade do governo local. Mobilização de novos e contínuos recursos. Atenção às necessidades de manutenção do que já foi feito, como obras e serviços fornecidos pelo município. Você sabe quais são as habilidades que o gestor deve possuir para obter efetividade em sua ação? É claro que o nível de domínio das habilidades que um gestor deve apresentar pode ser definido em função da hierarquia do nível organizacional em que opera, alcance de suas competências, das dimensões da organização em que ele está inserido,
âmbito de suas competências, das relações mantidas por sua organização com o ambiente em que está inserida, âmbito de influência e efeitos de suas decisões. São vários os fatores que devem ser considerados: dinâmica econômica, tamanho territorial do município, volume da população, enfim, tudo isso pode exigir do prefeito, gestor de hierarquia máxima do Executivo Municipal, um nível elevado dessas habilidades. Mas pelo que tenho lido, o desempenho de um gestor dessa hierarquia se constrói fundamentalmente a partir de suas vivências em atividades de gestão. Isso é verdade. Estamos em permanente aprendizagem, formal e vivencial. Katz apresenta as seguintes habilidades como estruturantes do perfil do gestor. As habilidades técnicas se referem ao conhecimento e domínio de métodos, processos, procedimentos e técnicas requeridas para realizar as funções de gestão. Já as habilidades humanas dizem respeito ao conhecimento e domínio de habilidades de interagir efetivamente com as pessoas e ajudam o gestor a manejar aspectos relacionados ao corpo de servidores, tais como produtividade, motivação, conflitos e desenvolvimento de comportamentos adequados. São as mais difíceis de aprender. Comunicação é o ponto central deste tipo de habilidade. Não é apenas falar claramente, mas principalmente ouvir com compreensão e empatia. Por fim, as habilidades conceituais dizem respeito à capacidade de ver a administração como um todo, reconhecer de que modo várias funções dependem umas das outras e visualizar oportunidades que não estão claras para outros, percebendo novas formas de lidar com os problemas e desafios de gestão. Depois de tudo isso que falamos nesta aula, como praticar um governo municipal de excelência? Para ajudá-lo nesta resposta, vamos conferir quais são as recomendações feitas pela International City Management Association, ICMA. Primeiro, você já conhece o ICMA? É uma organização de caráter técnico e educativo que, desde 1914, provê assistência técnica, capacitação e fontes de informação para 9.000 associados no mundo todo. Quer saber mais? Acesse icmagroup.org. Voltando às recomendações, o ICMA aponta que um governo local de excelência tem os seguintes atributos. Está aí uma coisa básica que nem sempre é levada a sério como deveria. Missão, metas e responsabilidades são essenciais para o bom funcionamento de qualquer organização, não é? Com certeza. Governos locais de excelência avaliam sua missão baseados nos níveis de recursos disponíveis e nas demandas dos cidadãos. Alguns municípios já estão suficientemente maduros e começam a fazer ações colaborativas. Isso é, começam a integrar suas ações de governo tendo em vista valores semelhantes, missões na mesma direção, elas não precisam ser iguais. Isso tem sido muito interessante e esses formatos hoje no Brasil, esses arranjos organizacionais, têm concretizado muito dos consórcios intermunicipais, que são formatos interessantes de trabalhar com essa questão. O outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que pode auxiliar para fazer uma gestão municipal de excelência, é fazer um governo que seja estruturado, isto é, que a gente traga para a administração municipal um nível de estruturação tal, nos seus, claro, níveis gerenciais e operacionais, que seja capaz de conferir e ampliar a institucionalidade da administração municipal. A administração pública deve ter poucos níveis gerenciais e poucas figuras centrais, bem como assessorias.
Deve prover uma direção central firme, enquanto dá máxima autonomia aos servidores. Administrações municipais de excelência desenvolvem um ambiente de governo que permita o surgimento de novas ideias e pensamentos para solucionar problemas. Adotam um comportamento de rápida resposta para a implementação de soluções criativas, mesmo na presença do declínio dos seus recursos. Atenção! Rapidez em responder não é o mesmo que escolher entre respostas já prontas. Governos locais de excelência escutam, são sensíveis e respondem às opiniões da sociedade. Gestor, comunique-se, mostre os temas que está trabalhando e como pretende trabalhá-los. Use o jornal local, murais informativos, alto-falantes comunitários, panfletos, reuniões na praça. As escolhas dependerão do número de moradores do seu município e da forma como estão dispersos pelo território. Seja criativo. O que seria da administração pública sem os seus servidores? Para a excelência do governo local, este aspecto requer mais que atender às necessidades básicas de quem trabalha para o município. Este talvez seja o mais importante dos atributos de um governo local de excelência. Tais relações têm 3 características básicas. Elas envolvem manter interações positivas, abertas e respeitosas entre os tomadores de decisão, o corpo de servidores públicos e a população. Lidar abertamente, fortemente e efetivamente com seus ambientes de inserção. Perseguir a estabilidade e a ética na política. Para finalizar, nunca esqueça que o ponto de partida para a construção e a manutenção da confiança é a transparência. É ela que sustenta a autoridade democrática. Portanto, sem ela, não há governo de excelência. É desta forma que finalizamos a primeira aula deste módulo. Na próxima, vamos falar sobre licitações, contratos e convênios. Até lá!